Feriado de Imaculada Conceição, feriado religioso em Marília, neste 8 de dezembro. O comércio vai funcionar como funcionou em anos anteriores, amparado por uma liminar da Justiça, através do Sindicato do Comércio Varejista e da própria Associação Comercial e Industrial de Marília. Tá aí então, o comércio funciona nesta sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde. Bancos, repartições públicas estarão fechados. Coleta de lixo, confirmando, será normal nesta sexta-feira. E também, como destaque, cartórios eleitorais da Zona 70, da Zona 400, os cartórios estarão funcionando das 9 da manhã às 6 da tarde, nesta sexta e neste sábado também, para a realização do exame biométrico. Atenção, o exame para Marília não é obrigatório. Aquela conversa de multa de R$150, de suspensão de documentos, como se cogitou na internet, é tudo mentira. Já tivemos aqui a chefe do cartório eleitoral, Karina Marcucci, comentando. Realmente um boato, mas mesmo assim, embora para Marília ainda não haja a obrigatoriedade, os cartórios estarão se antecipando à realização desse exame e vão funcionar nesta sexta, aproveitando o movimento do comércio, e também no sábado. É feriado religioso. E a gente continua falando. O Rangel já fez um comentário e a gente dá destaque também. O significado da Imaculada Conceição, segundo a Igreja Católica. De dezembro, solenidade de Nossa Senhora da Conceição. Foi no ano de 1854 que o Papa Pio IX, na Basílica de São Pedro, declarou solenemente ex cátedra que a doutrina de que Maria nasceu sem o pecado original é uma doutrina revelada por Deus, por isso, dogma de fé. E hoje nós estamos, como igreja, glorificando a Santíssima Trindade, louvando a Virgem Maria por este dogma que diz da nossa história da salvação. Não significa que se chegou lá rapidamente, com muita meditação, reflexões teológicas. Por exemplo, no século XIV, Duns Scotus, um sábio franciscano, ele apresentou um argumento convincente por causa de sua razoabilidade, de que, de fato, Deus, porque convinha, era o melhor, era mais honroso que a sua mãe nascesse imaculada, e ele, podendo realizar isso, ele o fez. Claro, com outras palavras, mas para dizer isto, que foi iniciativa de Deus, em vista, em previsão dos méritos de Jesus Cristo, a Virgem nasceu imaculada. Existem muitos outros sinais que confirmaram e confirmam esse dogma de fé. Por exemplo, aqui, bem próximo, aqui em Portugal, em 1646, o rei Dom João IV, em honra a Nossa Senhora, ele coroou-a em Vila Viçosa como a rainha de Portugal. Mais tarde, alguns anos depois, o Papa Clemente X confirmou. Em 1717, no Brasil, no Rio Paraíba, é encontrado uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, a patrona do Brasil. Em 1830, na aparição da Virgem Maria a Santa Catarina de Labouré, França, ela pede para cunhar uma medalha, conhecida medalha milagrosa, com a inscrição: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sim, foi a divina providência que foi preparando o povo de Deus para este dogma
Tanto assim que as universidades católicas do mundo todo, e a pedido de bispos de todas as partes, que o Papa, escutando a história, discernindo os fundamentos bíblicos, a tradição da Igreja, em 1854, a declaração, a proclamação ex cátedra do dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. 4 anos depois, em 1858, a Virgem Santíssima aparece em Lourdes, França. E no meio de tantas aparições, a Santa Bernadette, a menina, pergunta qual o nome daquela senhora. E ela, olhando para o céu, sorrindo, com os braços levantados, diz: eu sou a Imaculada Conceição. Tantos sinais para dizer desta nova Eva. Porque, infelizmente, o pecado original entrou no mundo. Os nossos primeiros pais pecaram. Nós não tivemos culpa, mas nos foi comunicado como um vírus, uma doença genética. Chegou a nós por transmissão. Mas entre o antigo Adão e o novo Adão, Jesus Cristo, pelo primeiro veio o pecado, veio a morte. Por Jesus Cristo, a salvação, a justificação, a vida eterna. Estava Eva entre eles e estava a nova Eva, a Virgem Maria, vencedora do pecado, aquela que esmaga a cabeça da serpente. Por isso, meditar, celebrar este dogma da nossa fé é celebrar a vitória de Deus sobre todo o mal. Rezemos sempre: ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós que recorremos a vós. Tá aí explicado então o significado do Dia da Imaculada Conceição, segundo a Igreja Católica. E se você for curtir o feriado, ótimo feriado para você. Vai se transformar, é claro, num feriadão com o sábado e com o domingo. Destaques do momento: Brasil perde 130 bi por ano com a pirataria, contrabando e comércio ilegal. Brasil bate recorde com 1,5 milhão de novos microempreendedores individuais. O IBGE revela: mulheres trabalham 2 vezes mais que os homens em casa. Petrobras promete revisar a política do preço do gás de cozinha. O gás já subiu 68% esse ano. Está queimando a imagem política do governo Temer. Agora, antes tarde do que nunca, a Petrobras promete revisar o preço do botijão de gás. Mas esta semana já subiu mais 9%. E a reforma previdenciária? O governo, quando terá os 308 votos necessários para a sua votação e aprovação na Câmara Federal? Por enquanto não tem. O presidente Temer está articulando, já conseguiu apoio de 2 partidos importantes, o seu, o PMDB e o PTB. PSDB dará resposta nas próximas horas. E Temer vai tentando convencer a população. Mais um encontro no Palácio da Alvorada, mais um café da manhã com os líderes aliados. O presidente Michel Temer continua convicto que o diálogo é a melhor arma para quebrar as resistências que existem em torno da reforma da Previdência. O encontro também serviu para fazer um mapeamento dos votos favoráveis ao governo e avaliar a possibilidade de colocar o projeto em votação ainda neste ano. Foram 2 horas de reunião. Na saída, o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, disse que aumentaram as chances de aprovação da reforma da Previdência, que, antes de tudo, vai combater privilégios.
Com essa reforma, nós vamos garantir a aposentadoria de todos os brasileiros e terá mais justiça no nosso sistema de previdência. Nós vamos acabar com os privilégios. É disso que trata essa reforma. O relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia, destacou que a reforma da Previdência vai beneficiar também estados e municípios. Essa reforma, ela é importante para o governo federal, mas é mais importante para estados e municípios. E eu, como relator, também enxergo o seguinte: o governo federal, ele sempre tem sido como um pai bondoso, que toda hora que as coisas apertam nos estados e municípios e que se procura uma solução aqui no âmbito federal, seja através da votação dessa lei, por exemplo, agora dos precatórios, ou uma ajuda para os municípios, essas ajudas têm sido dadas. É importante que se saiba que tudo isso não vai poder ser dado indefinidamente se nós continuarmos com essa situação de permanente aumento das dificuldades do governo federal em função da conta absurda e injusta da Previdência. Tá aí então, o governo vai tentar colocar em votação nas próximas horas ou nos próximos dias. Falava-se na terça que vem, parece que não vai dar. Dia 19, talvez dia 19. Vamos aguardar. Enquanto isso, o governo Temer está gastando 70 milhões de reais nos meios de comunicação com a propaganda para tentar convencer a população sobre a importância da reforma previdenciária. As centrais sindicais, lideradas por CUT e Força Sindical, estavam programando uma greve geral para esta semana. De repente, tudo foi adiado e agora parece que veio a justificativa. Temer está liberando 500 milhões de reais para as centrais sindicais. Seria um cala-boca, mas muita dúvida por parte da população com relação à reforma previdenciária. Por isso, nosso dever é esclarecer para você. Nós temos hoje 2 tipos de aposentadoria, por tempo de contribuição e por idade. Essa reforma que se pretende fazer vai unificar e vai existir apenas um tipo de aposentadoria. Todo mundo, na regra nova, terá que ter 25 anos de contribuição pelo menos e 65 anos para os homens e 62 para as mulheres. Essa é a regra nova. Mas hoje nós temos 2 tipos, então tiveram que criar 2 regras de transição, 2 regras que vão fazer uma mudança gradual para a regra nova. Na aposentadoria por idade, que hoje exige apenas 15 de contribuição e 60 anos de idade para mulheres e 65 para os homens, como vai ser a mudança se realmente for aprovada essa reforma? Para o tempo de contribuição, até 2019 continua 15. Não vamos ter que cumprir os 25 da regra nova. A partir de 2020, começa a subir 6 meses ao ano. Então, em 2020, quem completar a idade ali não vai ter que aposentar só com 15, vai ter que aposentar com 15 anos e meio, 6 meses a mais. Ali em 2021, 16, depois 16,5, 17 e assim por diante. Vai subindo 6 meses ao ano até chegarmos em 2039 aos 25, dali para frente é 25 para todo mundo. Então, essa é a transição que foi feita na aposentadoria por idade. O homem, a idade não muda, continua 65. Já a mulher, a idade mudando de 60 para 62, também não vai ser de uma vez. Em 2020, aumenta a idade da mulher para 61 e em 2022 para 62. Então, a idade da mulher também sobe, mas gradativamente, não é de uma vez. Então, todos aqueles que já têm direito de aposentar por idade hoje, em 2018 e 2019, nada muda. Continua os 15 de contribuição e a idade da mulher está inalterada. E depois começa a subir e é uma transição que realmente vai ser bem lenta, vai demorar aí 20 anos para a gente chegar na regra nova definitiva. Encerrada a aposentadoria por idade, vamos falar de tempo de contribuição. Na aposentadoria por tempo de contribuição, a pessoa vai continuar tendo que ter os 30 anos a mulher e os 35 o homem, mas vai ter que cumprir um pedágio, que é 30% a mais do tempo que estiver faltando para se aposentar quando a lei mudar. Então, a lei mudou, me falta 3 anos para completar
completar o tempo de contribuição. Eu tenho que cumprir esses 3 e mais 30% disso. Então, eu sempre preciso cumprir os 30%. E, além disso, vou ter que ter uma idade mínima, que começa para as mulheres com 53 anos de idade e os homens 55. Hoje, a aposentadoria por tempo de serviço não exige nenhuma idade mínima. Na transição, já começa com idade mínima de 53 para a mulher, 55 para o homem. Por exemplo, uma mulher que completa o tempo de serviço no final do ano, já saiu a reforma, ela só tem 51 anos, ela não vai poder se aposentar ainda, mesmo que já tenha o tempo. Ela não tem que cumprir pedágio porque já tem o tempo, mas vai ter que esperar a idade mínima de 53. Então, essa regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição ficou bem mais dura, porque traz uma idade mínima que no projeto original do governo não existia. Mas, de qualquer maneira, é o texto que foi aprovado na comissão especial e que segue para votação no plenário. Aí, então, é complicado. E a votação mais ainda, mas o governo tenta articular, deverá gastar 30 bi para conseguir a votação e aprovação da reforma. Funcionários do Programa Saúde da Família ameaçam paralisar por atraso no pagamento. Daqui a pouco também concurso da Prefeitura. A gente volta já já.